o Salmo com essa perspectiva, né? E após isso nós passamos aí para a exposição do texto. Então vamos ler aí. O título diz, né? Gratidão pela salvação divina. Então ele diz, amo o Senhor, pois ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina o seu ouvido para mim, eu o invocarei enquanto viver. Agora ele descreve um pouquinho de como ele estava, né? Os laços da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Mas aí agora nós temos aqui uma interjeição maravilhosa. Ele diz, então, invoquei o nome do Senhor. E ele fez uma oração bonita. Enfeitou ali as palavras, como nós muitas vezes queremos fazer. Achamos que vamos impressionar Deus com palavras bonitas. O salmista simplesmente ele rasga o coração diante de Deus e diz, livra-me, Senhor. Ou, em algumas versões, socorre-me, Senhor. Esta foi a oração do salmista. E o interessante é que Deus ouviu a oração dele e respondeu à oração dele. Verso 4, mais uma vez. Então, invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. E agora ele descreve que ele mostra que tinha um relacionamento com Deus. Ele conhecia o seu Deus. Não era aquele relacionamento apenas de base e troca, sabe? Eu vou dar isso porque Deus vai me abençoar. Não, ele sabia quem Deus era. Ele conhecia. E ele diz, o Senhor é compassivo e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege o simples. Quando estou abatido, ele me salva. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Aqui ele conversa consigo mesmo. Porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus. Aqueles conflitos que nós muitas vezes podemos ter diante das enormidades da vida, diante das dificuldades, diante daquelas angústias e aflições que todos nós que estamos aqui enfrentamos. E o salmista, diante desse cenário que ele pintou aqui, completamente adverso, à beira da morte, seja por uma questão física ou até mesmo uma questão exterior, de inimigos se levantando contra ele, o cenário era de dor e sofrimento. Então há esse conflito pode surgir dentro de nós. E então ele começa a pregar a si mesmo. E ele diz, né, para a sua alma, ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. No verso 3 ele clamou, né? Ele diz, invoquei o Senhor no verso 4. E aí no verso 8 nós temos a resposta. Livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, apesar de ter dito, estou muito aflito. Eu dizia na minha perturbação, todos os homens são mentirosos. Então por isso que dá a ideia, que pode ser também uma pressão externa, né? Aonde muitos se levantam. E se você já passou por dias tenebrosos, onde parece que o mundo está ruindo sobre nós, parece que todo mundo, né? Nós como se não bastassem os problemas, as circunstâncias adversas, parece que todos estão olhando para nós e tipo assim, cadê o seu Deus? Por que ele está passando essa vida assim? Né? Ou até mesmo tentando achar pelo em ovo, né? Como se diz o ditado aí. Tipo os amigos de Jó. Inicia-se o livro de Jó dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, o mais rico do Oriente. E ele se preocupava, né, com o relacionamento de Deus, dos seus filhos para com Deus. E aí, de repente, ele perde tudo. Seus bens, seus filhos. A sua mulher olha para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Ela, diante daquele cenário, olha para ele e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Para que servir a Deus dessa maneira? E aí, se você se lembra, né, os inimigos, os amigos de Jó ali, que pareciam mais os inimigos, começaram tipo assim, tentar achar o problema. Por que será que ele está sofrendo assim? E às vezes nós também podemos passar por momentos assim, mas o salmista está dizendo, eu dizia na minha perturbação, todos os homens são mentirosos. E agora ele faz uma pergunta, que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado? Note que a pergunta do salmista aqui, mesmo diante desse cenário, não é o seguinte, o que Deus pode fazer por mim? O que Deus vai me dar neste momento agora? Onde eu estou passando por essas angústias e aflições? Pelo contrário, ele diz, olha, o que farei? Ou o que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado? E aí ele mostra agora, né, como que ele vai reagir diante disso. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Então aqui agora você vai ver nesse verso 14 em diante, que mais uma vez, como nós vemos de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos cristianismo. Eu sei que talvez você esteja cansado de ouvir a minha expressão, né, o cavaleiro solitário, o zorro da fé.
Não existe essa possibilidade. Ah, eu vou servir a Deus lá na minha casa sozinho. Não existe. Aqui, mais uma vez, o salmista está mostrando a mim e a você que servir a Deus é isso, é no coletivo, é no plural. Nós nunca vemos no singular. Ele está dizendo, eu vou fazer um voto, eu cumprirei os meus votos. Esses votos aqui, não é esses votos que nós vemos hoje não, sabe? Ah, eu vou tirar o refrigerante. Ah, eu vou parar de tomar café, eu vou fazer um voto com Deus. A ideia de voto aqui é obedecer a Deus. Cumprir a palavra do Senhor. Ou seja, viver uma vida reta, santa, justa, piedosa. Uma vida onde Deus é glorificado por meio da nossa existência. Então o salmista está dizendo, olha, eu cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. E ele diz, a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Mais uma vez ele reafirma a questão dos votos. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Ou seja, louvado seja o Senhor. Então o tema da minha mensagem hoje aí é justamente Deus é Salvador. Porque é isso que o salmista está mostrando aqui, que Deus, ele operou. Houve ali uma intervenção divina. E o socorro veio da parte de Deus. Então esse é o tema, né? Deus é Salvador. Mas eu quero começar da seguinte maneira. Porque principalmente os reformados, né, e aqui nós nos enquadramos, via de regra, ele conhece, né, doutrinas, ele conhece a Escritura, mas infelizmente muitos eles não colocam em prática aquilo que está, ou aquilo que eles conhecem. Como, por exemplo, a questão da oração. Qualquer reformado, ele sabe por que orar, como orar, ou para que orar, como nós devemos orar. Mas muitos não oram. Muitos não têm uma vida de oração. E algumas vezes já ouvi até alguns justificando o seguinte: o Senhor, como diz o salmista, né? A palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces todas. E é verdade, o salmista diz isso. Com isso, né? A pessoa está tentando me dizer que eu não preciso orar. Né? Deus sabe de tudo que eu preciso. Deus sabe das minhas necessidades. Então eu não preciso orar. Será se é isso que a Escritura nos ensina? Será se o próprio Cristo se esqueceu disso? Porque o nosso comandante, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha uma vida ativa de oração. Constantemente ele se ausentava para ter um momento de comunhão com o Pai. Será se o apóstolo Paulo, que foi usado por Deus para escrever a maior parte do Novo Testamento, ele não sabia que nós não tínhamos a necessidade de estar ali prostrados diante do Senhor? Ou que não existe essa necessidade? Porque Paulo, em suas epístolas, principalmente as menores, você vai ver ali, às vezes tem 4 páginas. E inúmeras vezes o apóstolo Paulo está dizendo, ponho-me de joelho diante de Deus por vós. Um homem de oração, que buscava Deus, que clamava ao Senhor. Será se esses homens, Cristo, Paulo, João, inúmeras vezes também vai falar sobre oração, será se eles não entenderam ou somos nós que não entendemos? Ou somos nós que muitas vezes justificamos, usamos isso como uma justificativa para não orarmos? Aqui eu já quero iniciar com a seguinte pergunta. Você ora? Responde para você mesmo, no seu coração. Você ora? Se a resposta for sim, agora nós vamos para uma segunda pergunta. Você crê no poder da oração? Deve se perguntar. Eu creio no poder da oração? Você já obteve da parte de Deus resposta às suas orações? E aí, quando você obteve aquelas respostas da parte de Deus, que você enxerga nitidamente, isso aqui foi uma intervenção divina, que se não fosse Deus, estaria perdido. Quando nós obtemos da parte de Deus essas respostas, isso nos leva a um louvor a Deus. Um louvor espontâneo ao Senhor. E é exatamente isso que o salmista ele está fazendo aqui. Porque ele é um homem de oração, ele está buscando a Deus. E ele diz que Deus respondeu à sua oração. E isso então o levou
a uma vida de louvor e gratidão a Deus. Porque veja, a resposta da oração ou de oração, ela pode vir de mil formas diferentes. Ela pode vir de diversas formas. Às vezes a resposta de Deus a minha, a sua oração, ela vem, sabe como? Quando aquele diagnóstico tão temido, ele sai e você vê que o cenário foi alterado. É aquele diagnóstico tão temido, mas ele não se concretiza. Aí você diz, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Outras vezes é quando acontece ali uma cura. E Deus, com a sua mão poderosa, ele coloca as suas mãos e ele cura. Parece que hoje no meio evangélico você tem que escolher os polos. Ou você vem daquele grupo onde você tem fé para ver o morto ressuscitar, e você tem que ficar com isso, ou você vem para o outro lado. E aqui nós temos que tomar cuidado, senão nós nos enquadramos aqui. Muitas vezes não temos fé para ver um morto ressuscitando, mas só temos fé para ver suportar o luto. Temos que ter o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio. Quando você lê o Hebreus capítulo 11, nós temos ali justamente esse equilíbrio. Você já leu Hebreus capítulo 11, nós vemos ali que no início, né, do capítulo 11, o autor de Hebreus ele está dizendo o seguinte, que muitos pela fé, eles contemplaram muitas coisas, eles viram sinais, libertações, vitórias da parte de Deus porque eles acreditavam, porque eles confiavam. Mas caminhando para o fim do capítulo 11, o autor ele descreve o seguinte, que muitos pela fé foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno desses homens. Então eles tinham fé para ressuscitar o morto, mas eles tinham fé para suportar o luto. E hoje as pessoas elas querem escolher, eu só sou desse grupo ou eu sou deste grupo. E uma vez uma pessoa me disse o seguinte, olha, Deus não cura. Hoje Deus não pode curar. É mesmo? Quem disse isso para ele? Foi você? Foi você que está ditando então a ordem para o Senhor? Eu não sabia disso. É mesmo? Ora, a orientação bíblica é o seguinte, há alguém enfermo entre vós? Orem. Esta é a oração. Então, nós temos que crer que Deus continua agindo, que Deus continua operando. Então, às vezes, Deus ele pode responder justamente assim. Acontece uma cura para aquilo que era tão improvável. Uma situação completamente impossível. Eu lembro e conto o testemunho de uma irmã nossa lá de Guará. Ela foi diagnosticada com um câncer no seio e ela precisava passar por um processo cirúrgico, né, para retirada ali da mama. E então ela clamou a Deus, buscou a Deus, pediu oração para inúmeras pessoas e então ela acreditava fielmente que ela havia sido curada. E Deus havia curado ela. E então ela foi na segunda-feira para fazer esse procedimento e via de regra parece que eles precisam fazer um exame antes, né? Para confirmar para ir para o operatório e parece que eles não realizaram isso. E ela foi para o processo cirúrgico, fez a retirada da mama, né, do seio e quando saiu o laudo não tinha câncer. O médico ficou apavorado, é claro, né? Ele já estava pensando que receberia um processo, né, daqueles gigantescos. E ela olhou para o médico e disse: não, pode ficar tranquilo. Eu sei que isso aqui foi Deus. Foi Deus quem operou. Foi Deus quem me curou. Isso aqui vai servir de testemunho. E aí o marido e o filho, por meio daquele milagre, daquela bênção, eles que não eram crentes, se renderam ao Senhor, porque eles viram ali, de fato, aquilo que era impossível, Deus operando. Mas muitas vezes, meu irmão, eu pintei aqui o lado bonito, mas muitas vezes a resposta da oração, ela chega de maneira inesperada. Ela pode chegar de maneira inesperada. É quando você, por exemplo, você ora a Deus, você busca a Deus, você apresenta as suas súplicas diante do Senhor, clamando a Deus que Ele possa mudar algumas circunstâncias, que Ele possa melhorar alguma condição ali. E de repente você olha e parece que nada acontece. Parece que o cenário está até piorando. Mas não se engane, Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Deus está operando na minha e na sua vida. Ele está ali nos lapidando por meio daquela circunstância. O poder de Deus continua ali trabalhando na minha e na sua vida, nos aperfeiçoando nas nossas fraquezas. E aí, então, pela fé, pela graça, por meio da fé, você então é revigorado, Deus vai te transformando, Deus vai lapidando a mim e a você. Então, existem momentos em nossas vidas, né, que parece que a vida nos coloca contra a parede. Dias que parece
né, que tudo apertou. Parece que o mundo está desmoronando. Parece que a nossa vida está ruindo. Tudo, em todas as áreas. Parece que a nossa saúde está sendo enfraquecida. Parece que nós estamos ali debilitados por alguma coisa ou outra. O nosso coração está ali em profunda angústia. O coração está angustiado. As pessoas nos decepcionam, assim como você também decepciona as pessoas. Né? Nós decepcionamos pessoas. Parece que as portas se fecham. Parece que a alma se sente cercada. Há fases, meu irmão, em que o crente, ele ora e ele pensa o seguinte: Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Senhor, eu já não sei mais como resolver essa circunstância. Eu não sei mais como conduzir isso. O Salmo 116, meu irmão, ele nasce justamente desse lugar. O Salmo 116, ele não nasceu, ele não foi escrito em um gabinete. O Salmo 116 é um salmo escrito no vale. É o testemunho de alguém que esteve perto de desmoronar, de ver a vida em frangalhos, mas experimentou do socorro de Deus. Assim nasce o Salmo 116. Um homem que quase morreu, ele chorou, ele teve medo, ele se sentiu cercado, mas quando ele clamou ao Senhor, quando ele buscou o Senhor, ele descobriu uma verdade eterna que muitas vezes nós nos esquecemos. Quando ele busca o Senhor, ele descobre uma verdade eterna. Que o nosso Deus ainda salva, que o nosso Deus ainda está intervindo, que o nosso Deus continua cuidando do seu povo, que ele continua cuidando dos seus filhos. Talvez você possa ter entrado aqui nesta noite assim, cansado, sobrecarregado, aflito, angustiado, ferido, sem forças, assim como o salmista está descrevendo. Esse salmo é para você, esse salmo é para mim, porque ele nos ensina que quando Deus nos visita no sofrimento, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Quando Deus nos visita no sofrimento, nós jamais vamos sair iguais. Ele vai nos transformar. Você precisa olhar para a sua vida, né, seja para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, aquelas coisas que você olha e você diz: Senhor, isso aqui é impossível. Será se está como está? É justamente porque você não ora? É justamente porque você não se dobra diante do Senhor? Porque nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, me ensina a amar. Por exemplo, né, na nossa vida conjugal. Nós temos que pedir para Deus: Senhor, me ensina a amar minha esposa. E vice-versa. Né? Uma mulher precisa pedir: Senhor, me ensina a amar essa figura que o Senhor colocou na minha vida. Porque nós precisamos, não é fácil. E como que Deus vai operar na minha e na sua vida? Para que nós possamos aprender a amar. É desse jeito mesmo, irmão. Todo mundo é difícil. É só assim que ele vai nos quebrando, é só assim que ele vai nos lapidando. Você não conhece o apóstolo Paulo? Paulo, ele tem um momento ali, uma desavença. Né? Ele não queria que João Marcos, um rapaz um pouco mais novo ali, andasse junto com eles. E então, mas Paulo era um servo de Deus. Nós vemos isso porque no fim dos seus dias ele pede para chamar João Marcos. E mais uma vez ele está ali orientando. Homem de oração. Então nós temos que aprender a orar. Fala, Senhor, me ensina a amar. Me ensina. Porque o que nós vemos hoje, e infelizmente muitos crentes, eles têm trilhado esse caminho, não é o amor bíblico. Não é o amor segundo as Sagradas Escrituras. É um amor estilo à la Hollywood. Né? Onde é só festa. Onde é só uma coisa maravilhosa. Né? A gente diz, não pode cair na rotina. Gente, para quem é pobre, como é que você não vai cair na rotina? Não existe isso. A não sei que você seja podre de rico. Você fala assim, hoje eu vou para Miami. Hoje eu vou para Paris. Mas não existe essa possibilidade. A vida segue. Ou Deus é o centro da nossa existência e nós nos alegramos nele e ele vai a cada dia conduzindo a minha e a sua vida, ou não há nada que vai permanecer de pé. Então nós temos que aprender a orar. Então, primeiro, e 4 pontos de maneira bem breve aí. Quem foi socorrido por Deus passa a amá-lo mais. Ou o que nós temos aqui é uma resolução de amor, ele está bem definido. Ele tem certeza, no presente Deus me ouviu. Não apenas isso, ele também crê no futuro. Ele olha para o futuro e ele tem a certeza do conforto da parte de Deus, da graça de Deus. E ele diz: amo o Senhor, pois ele ouve o clamor da minha súplica. Inclina o seu ouvido para mim. Eu o invocarei enquanto eu viver.
Então ele diz, o salmista, você notou, ele não começa com os seus problemas. Ele não começa relatando as suas angústias. Ele começa falando de amor, que ele ama o Senhor. Porque, meu irmão, aquele que foi alcançado pela graça de Deus, ele aprende algo extremamente poderoso, que a resposta de Deus gera afeto por Deus. Hoje muitas pessoas amam os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem dado. E muitos estão em busca somente disso. Mas poucos amam o Deus dos presentes, ou o Deus, o abençoador. Muitos querem as bênçãos, mas não o abençoador. Muitos estão à procura de bênçãos e não do abençoador. O salmista ele diz o seguinte: olha, eu amo o Senhor. Eu não amo apenas as bênçãos que Deus tem me dado, porque ele diz aqui que Deus o abençoa. Ele diz aqui que Deus está o livrando, que Deus deu o livramento, que Deus operou um milagre. Mas ele não começa o salmo dizendo isso, ele diz: eu amo o Senhor. Eu não amo apenas as bênçãos, eu não amo apenas o livramento, eu não amo apenas o milagre. Eu amo o Senhor. Essa é uma marca da fé verdadeira. Há pessoas que procuram Deus apenas quando elas precisam. Deus é uma espécie de emergência para eles. Deus é uma espécie de um avisério. Quando o calo aperta, a doença assola, quando ele se vê sem saída, aí então ele busca Deus. Aí então ele precisa fazer aquela fezinha, ele precisa então buscar o Senhor. Mas quem conhece a graça de Deus, permanece perto do Senhor mesmo depois da vitória. Aquele que anda com o Senhor, que tem um relacionamento com Deus, mesmo quando a vitória vem, quando a bênção, quando Deus libera da sua bênção, da sua provisão, ele continua ali louvando ao Senhor. Mais uma vez eu volto para a pergunta inicial. Você ora? E se você ora, você acredita no poder da oração? E se você acredita no poder da oração, Deus respondeu a sua oração? Porque se Deus respondeu a sua oração, aproxime-se mais e mais dele. Isso deveria ainda mais aumentar o seu amor por Deus, não como uma base de troca, mas porque eu conheço ele. Como o salmista vai dizer nos versos a seguir. Ele é justo, ele é compassivo, ele é bondoso, ele é misericordioso. O foco não está nas bênçãos que ele dá, mas em quem de fato é o Senhor. Mas ele descreve: Deus tem abençoado. Se nós estamos aqui até esse exato momento, se Deus te sustentou até esse exato momento, ora, louve o Senhor. Então, se Deus te sustentou, ame-o ainda mais. Na ótica do apóstolo Paulo, se nós temos que comer o que vestir, nós devemos estar contentes. Ou seja, neste ponto de vista do apóstolo Paulo, todos nós que estamos aqui somos ricos, somos milionários. Muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar em nosso Deus. Nós amamos a bênção ou o abençoador? Segundo, quem clama o Senhor descobre que ele é socorro presente, como ele vai dizer no verso 4, no verso 3 e no verso 4. No verso 3 ele descreve a sua situação. Os laços da morte me cercaram. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Então agora nós vemos o cenário. O salmista ele estava no limite. Ele usa uma linguagem aqui extremamente forte. Laços de morte, angústia, tristeza, aperto, desespero. Este é o cenário no qual o salmista estava inserido. Se você prestou atenção, ele não romantiza a dor. A Bíblia, em hipótese alguma, não manda você fingir que está tudo bem. Não, quem prometeu uma vida sem problemas, angústias ou aflições, não foi Cristo, foi Satanás que pintou um cenário assim. Cristo nunca garantiu a ausência de sofrimento ao seu povo. O que Cristo garantiu aos seus filhos é: eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. A minha presença vai estar com vocês, eu vou estar com vocês. Podem ter certeza disso, não precisem duvidar. Então a Bíblia não manda nós fingimos que está tudo bem. O povo de Deus pode sofrer profundamente, meu irmão. Duvida? Ora, o próprio Cristo foi esmagado numa cruz do Calvário. A ira de Deus Pai foi descarregada sobre ele por conta dos nossos pecados. Ele não tinha pecado. E então os nossos pecados lhe foram imputados. Nós não tínhamos justiça e a justiça dele nos foi imputada.
Mas o nosso comandante sofreu. Foi esmagado, moído, cuspido. Sofreu. E aí nós não vamos sofrer. Mas note que há uma virada no texto. E ele diz: então invoquei o Senhor. Então clamei ao Senhor. Isso aqui muda tudo, meu irmão. Porque quando os recursos acabam, quando os recursos humanos acabam, a oração continua disponível. E aqui que muitas vezes nós falhamos, ao invés de buscarmos ao Senhor, apresentarmos a nossa causa, ou rasgarmos o nosso coração diante de Deus, como os salmistas fazem inúmeras vezes, nós não fazemos. Quando ninguém entende, Deus entende. Quando todos se afastam, porque isso pode acontecer comigo e com você, todos nos abandonarem. Quando todos se afastam, Deus permanece. Talvez hoje você esteja assim, cercado por ansiedade, coração agitado, ou até mesmo por uma enfermidade, ou enfrentando até mesmo uma crise financeira, aquele desgaste emocional, ou até mesmo conflitos familiares, que todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a isso, a passarmos por dias difíceis dentro dos nossos lares. O que o salmista fez diante de um cenário completamente adverso? Ele está mostrando o caminho a mim e a você. Sabe o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Esse é o caminho que eu e você também devemos trilhar. E ele está nos mostrando aqui que não precisa de oração bonita. Você não vai impressionar Deus com o seu português. Não, você não vai impressionar a Deus se você colocar palavras bonitas em sua oração. Você não precisa usar palavras sofisticadas com esse Deus. Deus está procurando ali um coração contrito e quebrantado. E esse Deus que habita no alto e sublime trono, ele está ali com contrito e quebrantado de coração. Aonde houver alguém rasgando o seu coração e dobrando-se diante do seu Deus, há ali um Deus misericordioso que nos socorre na hora da angústia, na hora da aflição. Às vezes a oração mais poderosa é como o salmista fez: Senhor, socorre-me, socorre-me. Ou Senhor, livra-me. Pedro não fez essa oração? O ladrão na cruz orou assim. O salmista orou assim. E qual foi a resposta? Deus ouviu. Deus atendeu. Terceiro, quem experimenta a graça aprende a descansar. No verso 5 em diante ele mostra que ele conhece a Deus, e então ele pode sim descansar. E ele diz o seguinte: o Senhor é compassivo e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor protege os simples. Quando estou abatido, ele me salva. Ó minha alma, retorna à tua serenidade, pois o Senhor tem sido bom. Livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então, depois do clamor, agora vem a reflexão. Depois de clamar ao Senhor, depois de buscar o Senhor, agora vem a reflexão. O salmista começa a lembrar agora quem Deus é. Muitas pessoas não conhecem os atributos de Deus, elas não conhecem a Deus, porque elas estão ali apenas querendo receber algo. Elas não querem conhecer a Deus. Mas o salmista começa a lembrar quem Deus é, e ele diz: ele é compassivo, ele é justo, ele é misericordioso, ele é protetor. Sabe o que o salmista está fazendo aqui, meu irmão? Ele está pregando para a sua própria alma. Como inúmeras vezes nós vemos eles utilizando este recurso em outros salmos. Eles começam a trazer à memória tudo aquilo que Deus já havia feito. Os grandes feitos do Senhor, os grandes livramentos. A mão poderosa do Senhor que inúmeras vezes deu a vitória a eles em inúmeras batalhas. Eles começam a fazer isso. O próprio Deus, quando você olha para o Antigo Testamento, nós vemos Deus instruindo o seu povo a isso. Quando uma geração estava se levantando, a ordem de Deus era o seguinte: transmita às próximas gerações quem eu sou. Que eles conheçam quem eu sou. Para quê? Porque na hora da adversidade você não venha temer o amanhã. Será que vai ter pão para colocarmos na nossa mesa? Quem é pai, ele fica preocupado se eu vou conseguir sustentar os meus filhos. E quem é pai sabe disso. O filho cresce e depois fica preocupado com quem que ele vai casar. E se ele casa com alguém errado, com uma pessoa errada, ele pode fazer da vida dele um inferno. Ou fazer da vida do outro um inferno. E fica preocupado. Fica ali angustiado. Fica ali. Né? Às vezes ansioso ali por conta disso. Mas o salmista está nos mostrando aqui: eu conheço meu Deus. Eu sei quem ele é.
E ele começa então a pregar a si mesmo. Não, Deus é compassivo, Deus é justo, Deus é misericordioso, Ele é protetor. Isso aqui é maturidade espiritual, meu irmão. Em vez de ouvir apenas os seus sentimentos, ele fala a verdade ao seu coração. Ele está pregando a ele mesmo. Ao invés de ficar remoendo ali os seus sentimentos, ah, Deus me abandonou, eu estou sozinho nessa, ele começa a pregar a si mesmo. Como eu citei aqui em outros salmos. Porque estás abatido, a minha alma? A resposta vem logo em seguida. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui sabe o que ele está fazendo? Alma, descansa. Confia. Alma, lembre-se do Deus que já operou grandes coisas. Lembre-se do que Deus já fez. Fica tranquilo. Alma, Deus continua sendo bom. Deus está no controle, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Pode descansar, pode confiar. Quantos crentes, meu irmão, precisam aprender isso? Talvez você esteja andando aflito, angustiado, preocupado, ansioso, porque talvez você se esqueceu quem é o seu Deus. Qual o tamanho do nosso Deus? E aí então essas coisas começam a tirar a nossa paz. Porque muitas vezes a batalha maior não é externa, ela é interna. É essa luta. A nossa mente que muitas vezes pode ficar agitada, o coração que teme as circunstâncias, a alma que se agita. O remédio bíblico para isso é você trazer a sua alma de volta para Deus. É você prostrar-se diante do seu Deus e, assim como o salmista, relembrar e reafirmar quem Deus é. Então lembre-se, meu irmão, Deus continua reinando. Cristo continua intercedendo. O Espírito Santo continua consolando. As promessas de Deus ainda valem a nós. O resultado desse clamor, ele diz no verso 8: livraste minha vida da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés do tropeço. Então você vê, temos problemas, temos dificuldades. Só que quantas pessoas diante deste cenário, sabe o que muitos querem fazer? Abandonar, chutar o balde. Para onde você vai, meu irmão? Para o que nós iremos fazer? Não foi isso quando Jesus ele faz um discurso e as pessoas acharam duro demais o discurso dele? E de repente Jesus diz: olha, se vocês quiserem ir embora, vá. Ele olha então para os seus discípulos e diz: e aí, vocês querem acompanhar a multidão aí? Pode seguir. Pega o seu banquinho e saia de mansinho, vai que vai. Qual foi a resposta deles? Para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Ou você se esqueceu de onde Deus te tirou? Porque se você nasceu de novo, você sabe de onde Deus te tirou. De uma vida sem sentido, sem propósito, sem significado. De uma vida desgraçada. Você pode ter dinheiro, você pode ter de tudo que o mundo pode oferecer. Mas a verdade continua valendo. Como Isaías, Deus, por meio do seu profeta, ele diz: olha, para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. E quando ele diz perverso, não é o ladrão, não é o homicida. Perverso é todo aquele que vive distante de Deus. O cara pode ter um sorriso no rosto, ele pode ter muito dinheiro, mas a verdade bíblica continua de pé. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Só aquele que nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro dele. Esse sim. É na presença de Deus que há plenitude de alegria. Ele é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da adversidade. É esse Deus. É esse Deus. Então nós vemos aqui que Deus ele faz uma obra completa. Ele está escrevendo o sofrimento, então nós também passamos por eles, mas Deus responde. Nós temos ali consolo, nós temos uma cura e nós temos ali uma firmeza na prática. Deus está ali tocando esse homem, esse ser, esse indivíduo, ele enxuga as lágrimas e ele sustenta os passos. Essa é a linguagem que o salmista está descrevendo, para usar ali e mostrar o cuidado de Deus. E quarto e último princípio para a gente encerrar, nós vemos que quem foi livre por Deus deve viver para a glória de Deus. Do verso 10 até o verso 19, ele diz o seguinte: eu criei, apesar de ter dito, né, estou muito aflito. Então, ele não esconde a sua dor, ele não esconde as suas angústias, mas ele rasga um coração diante de Deus, mas um coração que está confiante no Senhor, cheio de fé. Eu dizia na minha perturbação: todos os homens são mentirosos. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado?
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. A vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Tu me livraste das minhas cadeias. Eu te oferecerei sacrifícios de ação de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, essa é a pergunta correta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Essa é a pergunta correta, não é aquela pergunta: o que Deus vai me dar? O que Deus vai fazer agora? Então, o que eu darei? Então, o salmista nos mostra como responder ao que Deus já fez nas nossas vidas. Como que eu vou responder diante de todas as coisas que o meu Deus já operou? E aqui ele apresenta pelo menos 4 respostas. Primeiro, ele mostra aqui essa adoração. Eu tomarei o cálice da salvação. Verso 13. Então, ele celebra a graça recebida. Ele louva o Senhor. Então, crente, meu irmão, ele não deve viver murmurando. Ele não deve viver reclamando. Ele deve viver adorando a Deus. E aí, se você tem que lembrar que isso vira hábito. Murmurar, reclamar, é pecado. É pecado. E além de ser pecado, meu irmão, é chato você ficar ao lado de pessoa que só murmura, que só reclama. Você precisa saber disso. Porque senão se torna um hábito. E você precisa lembrar, isso aqui que eu estou fazendo é pecado. Porque, ora, se Deus te livrou da condenação eterna, te deu algo que você e eu não podíamos conquistar pelos nossos feitos, não podíamos pagar, que é a salvação e a redenção por meio de Cristo Jesus. Ué, você vai ficar murmurando? Ah, pastor, mas eu não tenho tudo que eu quero. É, nenhum ser humano tem, meu irmão. E quando ele alcança aquele topo, ele quer escalar mais um. Ah, eu não tenho tudo que eu quero. É, mas você tem muito mais do que você merece. Porque você merecia a morte e o inferno. Essa é a grande realidade. Todos nós que estamos aqui merecíamos a morte e o inferno. Será, pastor? O salário do pecado é a morte. Eu sou um pecador, você é um pecador. Então era isso que nós merecíamos. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita em você, te livrou da condenação eterna, então você tem motivos de sobra para agradecer a Deus e louvar o Senhor, assim como o salmista está mostrando. Eu louvarei, ele celebra a graça recebida. Então o crente ele não deve viver murmurando. Ele não vive murmurando, ele vive adorando o seu Deus. Segundo, ele mostra aqui um testemunho público, como ele vai dizer no verso 14: cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Ele não esconde aquilo que Deus fez, mas ele está ali testemunhando, ele está glorificando a Deus. Ele anuncia os feitos do Senhor. Então nós também temos que aprender a testemunhar aquilo que Deus tem feito, operado nas nossas vidas, e contar aquilo que o Senhor tem operado. Mas ele não para aqui, ele também mostra uma consagração. Verso 16: Senhor, eu sou teu servo, filho da tua serva, tu me livraste das minhas cadeias. Então aqui é interessante, meu irmão, porque a palavra servo, quando você vai para o grego ali também, a ideia é escravo, doulos, né? No grego é doulos, escravo. Escravo ele não tem vontade própria. Só que hoje os crentes, eles querem escolher em qual área da sua vida Deus pode trabalhar. Não existe essa possibilidade. Ou ele é o Senhor sobre a sua vida, ou ele não é nada para você. Ou é Deus quem dita as normas e as regras na sua vida, ou você acha que você é dono do seu próprio nariz. Ou nós achamos que nós somos o dono do nosso próprio nariz. Eu faço o que dá na minha telha. Não, nós temos um dono. Nós temos um Senhor. Ah, mas que absurdo, absurdo. Ele enviou o seu filho para ser moído. Aí descarregou a sua própria ira sobre o seu filho. Por conta do meu pecado, do seu pecado, você acha absurdo nós dizemos que nós temos um dono, que nós temos um Senhor, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você acha que é um absurdo dizermos isso? Eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, que é o meu dono.
Porque se você diz isso é porque você não conhece a Deus. Você deve rever o seu cristianismo. Porque quem foi salvo, meu irmão, ele sabe, eu não pertenço mais a mim mesmo. Cristo me comprou. Eu sou propriedade exclusiva do meu Deus. E aí então eu clamo, Senhor, eu vejo o que Ele diz. Como eu devo conduzir, por exemplo, a minha casa? Como que eu devo conduzir o meu casamento, a criação dos meus filhos? Como que eu devo me portar na sociedade? Como que eu devo conduzir a minha existência? Então ele diz, eu sou o teu servo. Hoje muitos dizem serem servos de Deus. Mas a única coisa que você não enxerga é uma pessoa que se submete a esse Deus. Um servo, ele entende, eu fui comprado, eu não pertenço a mim mesmo. Cristo me comprou, eu pertenço a Ele. E ele também diz, nos mostra aqui uma perseverança, né? Lá no verso 9 ele vai dizer, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Então aqui, enquanto eu viver, eu estarei ali celebrando ao meu Deus. Então a ideia aqui não foi uma emoção de um culto, sabe? O culto pode ter mexido com as suas emoções, você ficou empolgado, era aquilo mesmo que você precisava ouvir, então você diz, olha, eu vou seguir a Deus. Não é isso que o salmista está dizendo. Não, não é isso. Não foi uma decisão passageira. É uma caminhada constante. Eu estou ali com o meu Senhor. E é claro, meu irmão, que esse salmo, e aqui a gente caminha para o fim, que esse salmo, ele aponta para Cristo. Esse salmo não fala apenas de uma cura física, de uma libertação dos nossos problemas, de uma libertação momentânea que todos nós precisamos, mas ele aponta para algo infinitamente maior, que é justamente a libertação do pecado. O Espírito Santo vindo habitar em nós, operando na minha e na sua vida. Então esse salmo aponta para Cristo. Provavelmente, se era um salmo entoado por eles ali na Páscoa, provavelmente fazia parte deste grupo de salmos, né? Provavelmente, enquanto Cristo poderia ter cantado esse salmo, entoado esse salmo, livremente, cantando, né? Sobre livramento, enquanto ele mesmo caminhava para a cruz, para ser moído, cuspido, açoitado, receber sobre si mesmo a ira de Deus por conta dos nossos pecados. Ele estava ali, ele beberia o cálice da ira de Deus para que nós recebêssemos o cálice da salvação. Ele entrou ali e agradou o Senhor moer o próprio filho, como diz Isaías 53. Ele entrou na morte para nos arrancar da morte. Nos livrou da condenação eterna. Ele foi abandonado por um instante porque os nossos pecados lhe foram imputados, para que eu e você nunca fôssemos abandonados. Porque Deus cuida do seu povo. Deus cuida dos seus filhos. E ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você, para garantir a nós, os seus filhos, o descanso eterno. Por isso hoje nós podemos dizer, Deus é Salvador. Não porque ele resolve problemas temporais ou temporários, mas porque em Cristo nossos pecados são perdoados e ele, por meio da fé, nos concede a vida eterna. Então hoje nós podemos aqui ter 4 grupos de pessoas. Nós podemos ter aqueles que estão cercados pela angústia, e o que eu oriento para você, assim como a Escritura está nos mostrando, e aponto para as Sagradas Escrituras. Você está cercado pelas angústias? Clame ao Senhor. Podemos ter aqueles que estão cansados da alma. O que você deve fazer, volte ao descanso de Deus. Pregue para si mesmo. Estás abatida, ó minha alma? Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Lembre-se do que o próprio Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso aqui continua sendo palavra de Deus a mim e a você, meu irmão. Você está esgotado, está cansado, está abatido. Ouça o que o próprio Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele garantiu isso. Ele garantiu o refúgio, o refrigério a todos aqueles que estariam ali buscando a Ele. Mas você crê? Nós cremos. Podemos ter aqueles que receberam o livramento. Seja grato a Deus, testemunhe aquilo que Deus operou. E nós podemos também ter no nosso meio os que ainda não foram salvos. A ordem, corra para Cristo. Corra para Cristo. Você pode ser jovem. E muitos jovens, eles acham que isso aí é uma baboseira. O negócio de céu e inferno, isso é pastor que quer nos amedrontar.
Está pregando a teologia do medo. Ótimo, pague para ver. Um dia você vai morrer. E essa ideia, eu tenho a vida inteira, eu já vi muita gente nova morrendo. Você, com certeza, já testemunhou isso. Pastor, está rogando praga agora? Não estou rogando praga não, meu irmão. Mas essa é a realidade da vida. A cortina da vida pode se fechar para mim nessa noite, pode se fechar para você, para qualquer um de nós. Essa é a realidade. Ah, mas para mim céu e inferno é uma balela. O cego dizer que o sol não existe, isso muda o fato de que o sol existe? Não muda. Então você dizer, não, para mim isso é uma balela, Deus não existe, isso não muda o fato que quando você morrer, um dia você vai estar frente a frente ao Senhor. E Cristo, quando abriu as cortinas da eternidade, ele foi enfático ao dizer, só há dois caminhos. Condenação eterna e vida eterna. Todo aquele que não se arrependeu dos seus pecados e não crê em Cristo, viverão uma eternidade debaixo da ira de Deus. Todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, passarão uma eternidade conhecendo a Deus. O caminho sempre é esse. Não é vale do sal, não é vale do trigo, você não é salvo por suas contribuições financeiras, você não é salvo por suas boas obras, nós somos salvos se de fato nós cremos no sacrifício de Cristo Jesus, nos feitos de Cristo Jesus, e mais ninguém, nem as minhas obras, nem as suas obras, os nossos feitos e nada, somente pela fé em Cristo Jesus. Então, meu irmão, Deus está te dando mais uma oportunidade. Hoje, mais uma vez, Deus está dando uma oportunidade de você ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados e se prostrar diante dele. A boa notícia é, sabe qual é? Que esse Deus que habita no alto e sublime trono está ali com um contrito e quebrantado de coração. Onde houver um coração contrito e quebrantado, cheio de fé, há um Deus que socorre. Há um Deus que socorre. Então, o mesmo Deus que salvou ou que ouviu o salmista, continua ouvindo hoje. O mesmo Cristo que salvou ontem, continua salvando hoje. O mesmo Espírito que consola, continua agindo agora. Então, faça a sua oração. Meu. Senhor, livra-me. Ou, Senhor, perdoa-me. Senhor, recebe-me. Tem misericórdia de mim. Senhor, sustenta-me. E você descobrirá pessoalmente, Deus é Salvador. Deus é misericordioso. Deus é justo. Deus é compassivo. Que Deus tenha misericórdia de nós, possa quebrantar o meu e o seu coração, abrir os nossos olhos, para que nós, de fato, possamos estar ali prostrados diante do nosso Deus. Amém? Vamos.